Olá, seguidor, no vídeo de hoje nós vamos falar aí de uma máquina capaz de captar imagens e sons do passado, presente e futuro na nossa realidade 3D. Então, fique ligado. Bom, vamos falar aqui de uma máquina criada por físicos, tá? O padre Ernest e físico e outros físicos também. Não vou entrar em detalhes porque esse vídeo não é para falar disso, mas particularmente desse dispositivo que se chama cronovisor, onde tem até o livro, vou colocar o livro aí para vocês quiserem ler o livro do padre Ernest falando sobre, detalhando tudo sobre o cronovisor. Vou colocar aí, vai aparecer aí na tela para você aí. Tá? Então ele conseguiu desenvolver uma máquina através de ferramentas e mecanismos encontrados no egípcios, do Antigo Egito. Tá? Dizem que foi através de uma experiência, porque eles estavam fazendo ali por acaso, ele identificou algumas situações, tá? Não vou entrar em detalhes, mas o que eu prefiro acreditar na tese que isso é alguma ferramenta, algum mecanismo egípcio, tá? E daí ele conseguiu fazer funcionar, então é mérito deles, tá? Porque como são parte da Igreja Católica, não ficaria muito legal dizer, né, que ele está com uma tecnologia egípcia de um povo politeísta com vários deuses, né, e nós já sabemos que a Bíblia é uma cópia mal feita e adulterada, muita coisa adulterada das grandes tabuletas sumérias, no modo geral, e dentre outras tabuletas, tá? Vamos colocar aí uma dezena delas, não só as tabuletas sumérias, mas outras dezenas de tabuletas também, que eles pincelaram, inclusive o livro dos mortos, o livro egípcio dos mortos, tá? Tem muita coisa do livro egípcio dos mortos na Bíblia. Tá? Particularmente no Antigo Testamento e o Novo Testamento, os ensinamentos, muita coisa bacana, outra coisa adulterada, mas muita coisa que Jesus ali disse que foi Jesus e disse que foram os apóstolos, que na verdade os apóstolos eram iletrados e por conseguinte eles não tinham como escrever aquilo, tá? Tudo isso se deu depois do Concílio de Nicéia, ali em 325 depois de Cristo, do Império Romano. Então por isso se chama Igreja Apostólica Católica Apostólica Romana, né? Foi o imperador juntamente com a igreja que criaram tudo isso aí. Bom, mas isso é para outro vídeo. Então voltando aqui o cronovisor, por que eu quero falar um pouco do cronovisor? Porque a ideia, por mais que muitos possam pensar que é uma teoria, né? E na verdade até porque nós não temos comprovações, a não ser alguns vídeos na internet que dizem ser da época de Jesus, de alguns eventos históricos, e eu particularmente não acredito nesses vídeos, não acredito nessas imagens, porém o cronovisor pode ter um ponto ali de verdade, alguma coisa de verdade, e vou explicar por quê. Porque nós seres humanos, nós não temos a capacidade de ter uma ideia ou criar algo sem esse algo já existir. O que eu quero dizer com isso? Como nós vivemos em realidades paralelas, não existe passado e futuro, tudo é o agora, é o momento. Então, de acordo com a nossa frequência vibracional, do nosso campo quântico, você vive várias realidades paralelas simultaneamente, tá? Então, com base nisso, e dentre outras questões que nós vamos falar mais à frente, eu creio sim que existe uma máquina capaz de fazer isso. Voltando aqui às imagens, por que eu não acredito em algumas imagens? Por exemplo, algumas imagens de Jesus mostram Jesus branco, desde a terra de Quem, que depois conhecido como Egito e foi se espalhando desde os Anunnaki, né? São pessoas de pele negra. Os Anunnaki, por si só, é uma raça super avançada, super inteligente, uma das raças mais avançadas da história das raças conhecidas que nós temos, são centenas delas, mas talvez uma das mais avançadas, com certeza, pelo que eu conheço dos Anunnaki. Eles são de pele escura, pele negra, tá? Enki, Enlil, Anu, todos esses, ou seja, eles têm a pele escura, negra, e bem negra mesmo, tá?
E quando dos clones que eles fizeram da história, e principalmente das experiências genéticas, juntamente aos nossos primos, tornando o primeiro homem adâmico, ou seja, criando o primeiro homem adâmico, que também esse por si só era negro, tá? Não é loirão, de olhos verdes, nada disso. Então, assim, é complicado. E sem contar o clima, né? Volto a dizer, se ele nascesse branco, o próprio clima da região dele faria ele ter a pele morena, pelo menos da cor da minha, não Jesus branco. É o Jesus que mostra, não um Jesus loiro, de cabelos loiros, olhos verdes, mas um Jesus com pele muito branca. Então não tem como. Tá? Isso é só uma das questões, tá? Uma das questões lógicas, que são várias. Mas, volto a dizer, eu creio nessa máquina. Por quê? Todas as pessoas, sem exceção, no mundo, independente do país, local, credo religioso, raça, não importa, todas as pessoas que têm uma EQM, ou seja, experiência quase morte, tá? O que acontece com elas é quase que imediato, logo em seguida, se não quase que imediato, quando ela se dá conta que ela é consciência, está fora do corpo. O que acontece? Aparece para ela, um dado momento, se não for que instantaneamente, mas um dado momento, um review da vida dela, da vida atual, tá? Dessa realidade virtual criada, dessa realidade virtual dela criada, e de outras realidades, que chamam de outras vidas, mas são outras realidades paralelas. Tá? Então a pessoa passa um review, perdão, uma retrospectiva. Tá? Então essa retrospectiva todo mundo relata, desde quando nasce, desde embrião, na barriga da mãe, e eles têm consciência de tudo que ocorre dentro da barriga da mãe, tá? Por isso que é importante ter cuidado com o que você fala quando você tiver um filho ou uma filha, o que você fala quando estiver na barriga da mãe, até desde espermatozoide, embrião, até nascimento, até morrer, se for o caso, até aquele momento então da EQN dele e de outras vidas. Então a pessoa passa por essa, então todos eles relatam com experiências diferentes, mas muito similares. Eu fui no lugar que me jogaram, parecia um lugar escuro, de repente começaram a aparecer várias imagens para mim, frames, onde cada imagem daquela retratava um período na minha vida, uma vida passada. Eu fui no lugar que me colocaram, eu estava... tinha uma tela grande, tipo uma tela de cinema, eu estava num lugar tipo um cinema, e aí nessa tela foi passando tudo na minha vida. Então, mas não importa, todos têm essa retrospectiva. E isso vai ao encontro do cronovisor, uma máquina que é capaz de captar essas, por ondas vibracionais e luz, captar essas ondas tanto do passado da nossa realidade, do presente e das probabilidades de futuro, porque o futuro ele não existe, são probabilidades. Não tem essa que se alguém vai chegar para você que a sua vida vai acontecer isso e aquilo, algum vidente, não vai, a não ser que você acredite naquilo que ela está falando para você, porque o futuro são probabilidades. Você é o arquiteto, você é o diretor, o autor, diretor e ator da sua vida, do seu destino. O script é você quem cria, ninguém. É claro que você tem um projeto, um projeto, vamos dizer, reencarnatório, tá? Que você tem que seguir aquele projeto, um programa, porém, aquilo não é uma verdade absoluta, você não é obrigado a fazer 100%, você pode ter lá uma pista da esquerda e da direita, você escolhe qual você quer seguir, independente se você tivesse que seguir para a esquerda, tá? E você mudar a sua realidade virtual, a sua realidade paralela atual. Independente da ramificação espiritualista, ou espírita, ou crença, não importa. Até o espiritismo kardecista sabe disso. Que você lá no mundo astral, né, você tem acesso às suas vidas passadas, inclusive por hipnose. Né, a Dolores Cannon, que é para mim a maior de todos os tempos nesse quesito de hipnose, ela criou uma técnica única, que é a hipnose quântica, tá? Onde a pessoa tem acesso às vidas passadas, etc, etc, etc. Então, mesmo encarnado, ou seja, mesmo viver essa realidade num corpo físico ou não, você tem acesso a isso. É aí que eu falo, onde que no mundo de outras dimensões, o mundo astral, eles têm acesso a essa retrospectiva. Então, isso não quer dizer que você só tem acesso a isso vibrando
numa dimensão diferente. Você pode, se você tem uma máquina, um mecanismo ideal, você consegue desenvolver isso e ter acesso aqui também, tá? Então isso assim, eu estou conjecturando, mas ao mesmo tempo não é uma coincidência, tá? É muito lógico isso que está acontecendo, isso que ocorre. E aí, se nós pegarmos um estudo muito mais aprofundado, muito mais longínquo, tá? Que é o que nós podemos considerar como o começo de tudo, que é desde da população, ou seja, do advento dos Anunnaki ao planeta Terra, porque Anunnaki são várias raças, tá? Anunnaki em sumério quer dizer aquele que vem do céu, né? Então não é uma raça específica. É claro que dentre essas raças tinha aquela predominante, o que vocês conhecem ou muitos conhecem como do planeta Nibiru, Nibiruanos, que na verdade o planeta dos Anunnaki não se chama nem Nibiru, tá? É um outro nome, eu não me recordo aqui agora, mas se eu me recordar eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Então o que acontece? Você tem essa raça predominante, tá? Que inclusive foram eles que resolveram aqui colonizar esse planeta e como encarnado, como essa realidade, com um corpo físico, se autoproclamaram deuses, Enki, Enlil, dentre outros deuses conhecidos egípcios, que de deuses eles não tinham nada, mas sim muito conhecimento avançado, há milhões de anos à frente da nossa população, e também tecnologia milhões de anos avançada. Então isso as pessoas, na sua ignorância e sem entender o que se passava, acreditaram que eles eram os deuses pelas coisas que eles faziam devido ao seu conhecimento universal, né, e também sua tecnologia. Então, os Anunnaki eles tinham, tá? Olha o que eu vou dizer agora que é importante, preste atenção. Os Anunnaki eles tinham o que chamamos de tábuas de cristal, tá? Dentre tantas tabuletas, mas as tábuas de cristal. Qual era o papel dessas conhecidas tábuas de cristal? Sim, era um dispositivo do qual os Anunnaki tinham através dela, elas lhes mostrava através da tecnologia, como eu falei, usando vibração, frequência vibracional, luz, etc. Eles tinham ali as probabilidades, ou seja, tudo o que tinha acontecido desde aquele momento para trás, do instante, e as probabilidades do futuro. Eles conseguiam ter acesso. Então era como se fosse uma bola de cristal, um oráculo, né? Ou seja, tudo isso não vem do nada. Bola de cristal, oráculo, conversar com consciências superiores para saber o futuro. Tudo isso não nasce do nada, tá? Isso vem de algum lugar. Por volta a dizer, lembra que eu falei no começo? Nós não temos a capacidade, nenhum ser no universo tem a capacidade de ter uma ideia ou criar algo do que ela já existe, do que ela não existe, perdão. Se ele criou ou teve uma ideia, é porque aquilo já existe em outras realidades paralelas, em outras realidades virtuais ou outras dimensões, seja do campo quântico, tá? Então o que acontece? Essas tábuas de cristal tinham esse poder, e com base nesse poder, tá? Eles conseguem, porque é o seguinte, quando você tem um mecanismo que você consegue ver várias probabilidades do futuro aqui da nossa realidade que podem ocorrer, pelo conhecimento aprofundado intelectual e o que nós chamamos do poder da mente, né, da consciência, né, nós somos o que pensamos, ou seja, aí vamos falar que você conhece hoje por lei da atração, etc., tudo nessa linha. Você consegue então, se você tem mais de uma pessoa, uma consegue, mas se você tiver mais pessoas para trabalhar um pensamento sobre uma probabilidade daquelas para que aquilo ocorra, aquilo vai ocorrer. A mesma coisa, aqui a lei da atração é o quê? Né? Você criar, não vou entrar em detalhes aqui, mas vamos falar que o mestre Murphy, Joseph Murphy, falava, que eu acho que é a colocação, é o termo mais conveniente do que ele deu da questão da cocriação, né? É você visualizar, é como se fosse um cinema mental. Então você se vê dentro de um cinema e tem aquela tela, e naquela tela você começa a visualizar tudo aquilo que você deseja passando na tela daquele cinema, né? Então ele chama de cinema mental. Acho incrível essa denominação perfeita. Outros depois dele criaram vários termos,
né? Mas esse termo não importa, tudo leva para o mesmo alvo, independente do termo, né, da forma que foi intitulada e colocada. Então eles tinham. Então, para vocês terem ideia, os Anunnaki, que de bonzinhos eles não tinham nada, tinham parte deles que eram boas, mas uma outra parte, a maioria não era, tá? Principalmente essa raça Anunnaki predominante que você conhece como veio de Nibiru, tá? O que acontece? Eles conseguiram co-criar desde a época deles, de milhões de anos atrás, que eles teriam controle sobre a Terra e sobre os seres humanos, inclusive na nossa programação reencarnatória. Na verdade, nós estamos presos na Terra. E agora isso está acabando devido a essa transição, devido à Terra, porque assim como nós fomos desenvolvendo e aumentando a nossa frequência e despertando, os planetas também, né? Então a frequência vibracional da Terra começa a aumentar, tá? Para que ela se mantenha em quinta dimensão. Não é que ela vai passar a quinta dimensão já existe, só que ela vai começar a vibrar tal como a quinta, tá? Então o que acontece? Automaticamente eles não conseguem mais evitar isso, por mais que eles queiram, tá? Então, por isso, dentre outras coisas que eu já falei aqui no vídeo, você não é obrigado a reencarnar. Ainda hoje, sim, você não é obrigado. Não existe isso de pagar seu karma. Não existe. Porque se fosse assim, era contra o seu livre-arbítrio. E se for contra o livre-arbítrio, ele não existe aqui na Terra, tá? Outra coisa, a questão de você querer reencarnar, ela se dá mais pela questão de que quando você está em consciência fora do corpo, você não tem mais véu nenhum. Então você consegue ter acesso a tudo que é tipo de informação de o que realmente nós somos, né? Uma partícula da fonte divina, uma partícula de luz que nós somos parte da fonte. Então você consegue ter você começa a ter um certo tipo de remorso devido às coisas que você não conseguiu completar por missão, e aquilo faz com que você mesmo decida reencarnar. Não porque você é obrigado, você pode depois de desencarnar e ficar na erraticidade, como diz o espiritismo kardecista, ou seja, na transição, né, no mundo astral ou em outra dimensão para toda a vida. Uma prova disso é que nós temos seres e outras consciências não muito boas, aliás, totalmente maléficas, que trabalham até hoje, milhões e milhões de anos, trabalham no mundo astral contra as forças do bem, ou seja, que vocês conhecem como forças das trevas, diabos, o umbral, essas coisas. Existem. E por que então que eles não, que não tem uma fonte, a fonte divina, ou seja, que for, você vai encarnar agora, tudo mal que você fez, pega ele lá e leva ele para o processo de reencarnação. Por quê? Me responda aí por quê? Porque a luz é mais forte que as trevas, né? Ah, porque tem que deixar, não, então não é, o cara pode ficar a vida inteira lá, entendeu? Então isso não acredita nisso, que você tem que pagar cabo, que você vive para pagar não sei o que você matou alguém, agora tem que ser assassinado, isso é tudo historinha. O que vale, o que ocorre aqui, quando cai o véu, você sente realmente a dor daquelas pessoas que você fez mal ou que você deixou de cumprir num momento específico do seu projeto, da sua programação reencarnatória. Então, como você está em consciência, tá, em alma pura, em luz, você consegue sentir a dor da outra pessoa, você vê, né? Todo mundo que você fez mal, você sente a dor, e essa dor multiplicada por 1000, porque você está fora do corpo, essa dor é muito maior, muito maior. Então, devido a esse remorso, você resolve então, você é uma pessoa, até então você não quer continuar fazendo mais maldade, você, no entanto, você tem a esperança e o sentimento de bondade, de amor muito mais forte, apesar dos seus erros. Então você resolve então reencarnar. E por que também se resolve reencarnar? Porque é um atalho para que você se depure, ou seja, para que você se ilumine mais rápido para chegar ou se unir à fonte novamente, à fonte criadora. Em espírito, em consciência, você conseguiria também se elevar? Sim, só que levariam muito mais tempo, muito mais tempo. Ninguém sabe ao certo, mas é muito mais tempo. E chega um certo momento que mesmo você tendo acesso a tudo, sabendo de tudo, não tem graça. Isso é o que eu estou conjecturando, né? Que chega, pô, não tem graça, eu tô aqui, eu quero me elevar mais, você estagna um pouco.
tá? Então, a reencarnação faz você, ela é um atalho para você se iluminar mais rápido. Então, por isso que tem milhares, bilhões de consciências na fila, doido para reencarnar num corpo, porque eles sabem disso também, tá? Então, não é porque você é obrigado, isso aí é o maior equívoco que colocaram até hoje. Não sei por que isso. Talvez justamente para fazer você, pode ser, eu tenho que botar isso na cabeça desse pessoal para eles reencarnarem e com isso se depurarem, se iluminarem mais rápido, mas eu acho que tem que contar a verdade, tá? É um direito da pessoa, um livre-arbítrio dela, se ela quer ficar mais 10 milhões de anos na transição, em consciência, ou se ela quer ficar pelo menos, sei lá, 1000 anos, 100 anos, 50 anos apenas para se iluminar o suficiente para se conectar à fonte. Então é da pessoa, não, sim, é 50 anos, não, mas eu não quero reencarnar, eu quero ficar mais 10 milhões de anos. Então é um direito da pessoa. É um direito ao seu livre-arbítrio aqui na Terra, tá certo? Então, voltando para a gente encerrar a questão da tábua de cristal, o que acontece? Você, assim como nós aqui conseguimos cocriar e fazer com que essa cocriação se materialize, não é? Eu coloquei um vídeo esses dias que vários cientistas colocaram pessoas num quarto e aí conectaram essas pessoas a computadores. E de repente nas telas lá mostrou para um oceano, para outro mostrou um campo de rosas, de flores, e para outro uma pessoa que foi assassinada. O que aconteceu? 2 minutos depois, tá? O cérebro das pessoas começaram a projetar, né, uma imagem, só que quando começou a projetar essa imagem na tela do computador, a imagem já estava aparecendo antes mesmo deles começarem a projetar e ter a ideia do que eles estavam imaginando. Então, a projeção ela se dava em 7 segundos de vantagem. Não é muito tempo, mas 7 segundos. Então, daquilo que a pessoa tinha projetado, o computador 7 segundos na frente já estava com a imagem daquilo que seria projetado ainda em 7 segundos à frente. Isso cientificamente foi uma experiência científica, tá? Então isso prova que você consegue criar aquela realidade que você deseja através da vontade do seu pensamento. Então imagine você ter uma raça muito avançada extraterrestre, uma raça que vive em outra dimensão, né? Muito provavelmente os Anunnaki estão numa dimensão de sétima, oitava dimensão hoje, e eles podem reencarnar. Então todo mundo que está acima consegue ver tudo que está abaixo. Que nem nós que estamos na terceira conseguimos ver os de segundo e primeira, etc. Tá? Então o que acontece? Eles conseguem cocriar e imaginar um cenário que eles desejam para a Terra, e esse cenário ocorre até hoje. E que cenário é esse? Isso aí é para um outro vídeo das famílias oligarcas, as menos de 100 pessoas que comandam 8 bilhões, têm controle sobre 8 bilhões de pessoas na Terra. Tudo isso vem desde lá de trás, mas isso é um papo para outro vídeo, tá? Então terminamos por aqui. Gostou? Então dá aquele like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ter acesso a mais conhecimento e despertar o quanto antes. Nos vemos no próximo vídeo. Muita luz e paz.